cada um deles separado entender o que aconteceu e explicar para as pessoas que têm pedaços ou partes, porque muita gente faz a avaliação sem saber das provas do que aconteceu. Vocês querem começar pelo Robinho ou pelo Daniel Alves? O Robinho é mais antigo, já tá consolidado. Eu até falei isso com a Carla, né? Porque eu recebi colegas falando assim, nossa, mas foi uma espetacularização esse caso do Robinho, porque foi muito rápido. 11 anos atrás. Vilela, foi em 2013 o caso Robinho. Qual o contexto? E coletivo, né? Foi um estupro coletivo praticado por 6 homens. Né? Enfim, a vítima... Todos jogadores de futebol ou não? Não. A vítima é uma albanesa que comemorava o seu aniversário de 23 anos. Olha só, ela vai para a boate Café Sil em Milão. Essas amigas vão embora, 2 amigas vão embora antes, ela fica. Ela é levada para o camarim do cantor, o Jairo Chagas, e lá vai acontecer o terror na vida dessa mulher. Ela é embriagada, ela passa a se tornar uma vítima que é vulnerável, porque ela mesmo conta no seu depoimento que ela não conseguia ficar em pé e mal conseguia falar. E ela lembra que ela teve que fazer sexo oral no Robinho e que muitas outras coisas aconteceram. Inclusive, esses áudios todos depois foram capturados, teve uma escuta legal permitida, né, pela justiça italiana. E ele foi pego, o Robinho. Isso é maravilhoso, né, gente? Que a nossa justiça aprenda aqui. A Luana sabe a dificuldade que é. Primeiro, para você conseguir uma autorização para uma escuta telefônica. Qual que é? São 15 dias, né? O juiz, ele te autoriza. Você demora 15 dias para montar a escuta e aquela escuta dura 15 dias. Aí a escuta cai. Você não conseguiu nada em 15 dias. Aí você tem que pedir de novo. O juiz precisa autorizar. Porque se não tiver essa autorização, aquilo não vale como uma prova legal. No Brasil funciona assim. Você vai lá e relata que foi violentado. Escuta a vítima, escuta o homem, vai pro ML, manda pra justiça. Lá na Itália, eles falaram assim, não, peraí, eu preciso de mais. Eu tenho uma palavra de um, uma palavra do outro. E aí eles representam por uma captação ambiental. Que assim, no Brasil é dificílimo você conseguir uma captação ambiental. Que captação ambiental? Foi dentro do carro dele. Foi colocado uma escuta dentro do carro do Robinho, porque eles entenderam que ele não falaria no telefone. Ele é uma pessoa, né, um pouco inteligente, vamos colocar assim. Então, foi colocado escutas em ambientes onde ele pudesse se encontrar com... Porque como a vítima, ela vai relatar o crime 1 ano depois, e acho até muito interessante a gente usar esse espaço para explicar aqui, muitas pessoas falam, mas eu não fiz o boletim de ocorrência, enfim, na data dos fatos, não interessa. Você pode fazer a ocorrência, né, fazer o boletim de ocorrência durante o prazo de prescrição de um crime. E esse crime, ele tem uma prescrição longa, então ela vai 1 ano depois e faz. O que acontece? Ele começa a se encontrar com seus comparsas, né? E eles começam a discutir, mas dentro do carro. Só que o áudio estava sendo capturado. Foram os áudios que foram vazados, inclusive, depois, no final do inquérito, do processo, pelo pessoal do UOL. Eles fizeram um trabalho incrível. Foi. Uma série de podcasts. Aí esses áudios serviram como prova, porque ele confirma, junto com o Ricardo Falco, o que tinha acontecido. E um deles até fala, eu brochei, não consegui. Então, assim, é um linguajar super chulo, mas em 2017... Tem os áudios aí, não tem? Vamos escutar. Quando tiver no ponto, ele dá... Em novembro de 2017, ele foi condenado, saiu a sentença. E vamos lembrar que naquela época ele jogava no Milan. Tem um erro também, porque disseram, Robinho fugiu. O Robinho não fugiu, ele volta para o Brasil. Vou deixar essa parte aí até para a Luana explicar depois, porque o Brasil não vai extraditar brasileiro nato. Então, o processo continuou lá, ele foi condenado, transitado em julgado, não cabe mais recurso. Aí o seguinte, o que o advogado da vítima estava pedindo, e a justiça italiana, para que o Robinho cumprisse a pena, ou na Itália ou no Brasil. Eu acho até que ele escolheu errado. Se fosse ele, teria escolhido ficar na Itália e cumprido pena na Itália. Porque a penitenciária ela deve ser melhor do que a daqui. Mas ele está aqui. E aí, a turma do STJ, que foi uma goleada, né, gente? O Robinho tomou uma goleada porque eles... Né, Pedala Robinho. Pedala Robinho. Ele
Ele se deu mal. Aí ele vai ter que começar a cumprir a pena, tentar impetrar habeas corpus para que ele, né, enfim. Mas ele, no dia seguinte, antes das 9 horas, chega a Polícia Federal. Robinho. Você tava esperando já, né? Aí ele é levado, é feita audiência de custódia, passa por exame de corpo de delito e ele chega na madrugada lá em Tremembé para conhecer os novos amiguinhos, coleguinhas. Ele deixa as suas mansões e vai para uma cela de 8 metros quadrados. Essa vai ser a vida de Robinho. Ele tem que ficar, se não me engano, né, Luana, 3 anos e 4 meses no sistema ainda fechado. Tem uma discussão, né, sobre a progressão dele, mas é muito interessante o caso Robinho, na minha visão, porque eu pergunto para vocês, se não tivesse esse áudio... Dificilmente. Nada teria acontecido. Mas nada, não é nada. Eu chego uma vítima pra mim e fala, olha, eu bebi. A primeira coisa que vão falar é, você bebeu porque quis? Foi porque eu quis. Aí ela já, caiu a credibilidade dela. Não, eu fui obrigada a fazer um sexo oral. E ele fala isso nos áudios, né? Ela porque quis. Ela sabia o que estava fazendo, né? Então, assim, qual é o vestígio desse ato? Zero. Nenhum. Não vai deixar. Crimes, esses tipos de crimes são dificílimos de investigar. Exatamente porque não deixam rastros e porque a principal palavra que a gente tem é da vítima e não tem testemunha. E aí a gente entra numa contradição dentro do nosso direito, que é aquela ideia de que na dúvida você absolve o réu. Como? Diante disso. Olha a facilidade que você faz para a vida de uma pessoa dessa. Você não precisa provar sua inocência, você só precisa trazer uma dúvida. Então, nesse momento, é importante a gente ver a evolução do direito de outros países e que já tem essa evolução no Brasil, mas que na prática toda hora ela é minimizada. De um áudio que foi capaz de acabar com qualquer dúvida. Capaz assim, né? Porque vamos combinar que ainda tem gente que fala, né, nas suas manifestações, se ele cometeu, ele tem que pagar. Porque uma coisa que Carla e eu discutimos era o silêncio, né? Do mundo do... O presidente da CBF, que me desculpe, é uma vergonha. Esse senhor, até hoje, não se pronunciou. Saiu só um pronunciamentozinho escrito. Mas, gente, nós estamos falando da Confederação Brasileira de Futebol. Isso é um absurdo. Quando a gente olha, eu trouxe aqui, a quantidade de jogadores de futebol que estão envolvidos em crimes gravíssimos. E vai ficar por isso mesmo? Eu acho, assim, é muito complicado para mim e pro Vilela a gente falar sobre isso, né? Então eu gosto muito de ouvir vocês em relação a isso, porque a gente vai entendendo um lado que a gente nunca vai entender. Gera só revolta. A gente nunca vai compreender o que uma mulher pode sentir efetivamente, porque nós não somos mulheres. Agora, eu acho que o caso do Daniel Alves me chamou a atenção por um aspecto. O que aconteceu na Espanha nessa semana, para mim, pelo menos, foi uma das maiores vergonhas que pode acontecer. Por uma simples razão. Você na Espanha tem a precificação de um crime tão grave de violência contra a mulher que aconteceu. Ou seja, na Espanha, aí a gente às vezes olha para o Brasil e fala, esse país e não sei o que lá. Mas eu quero fazer uma comparação e aí talvez a delegada possa... Aí eu vou te decepcionar. Então, mas eu acho... Porque no Brasil ele estaria igual ao Prior. Não, mas... Respondendo em liberdade, sem fiança. Não, mas calma. Mas o que eu falo é em relação o crime no Brasil é inafiançável. Exatamente. Perfeito. Lá não? Lá não. Pois é. Então, não, mas aí esse que é o defeito. Esse que é o defeito do Brasil. Quando um crime é inafiançável, não quer dizer que ele não possa te dar a liberdade. Olha o problema do Brasil. Não é louco? Olha só, olha que louco. Se eu tenho um crime afiançável, você só vai sair dele se pagar a fiança. Quando o crime era inafiançável, qual é o entendimento do STF? O crime é inafiançável, contudo, a ausência de fiança não pode impedir a liberdade. Então, eu te libero sem fiança. Então, se você comete, por exemplo, uma embriaguez ao volante e ele comete um tráfico, você paga a fiança para sair.
você não paga. Mas, delegada, seria muito difícil uma liberação do Daniel Alves aqui no Brasil depois de toda essa repercussão, da forma como foi. Não, o ponto da repercussão, a gente sabe que a repercussão com certeza conta num bastante. Processo como esse. Mas assim, eu vou te dar o exemplo do Prior, que há uma repercussão. Qual que é o caso? Ele foi condenado também por violação. Isso. É um crime inafiançável por violação. Foi condenado. Ele tem o direito de recorrer em liberdade, que é a mesma coisa que está acontecendo com o Daniel. Mas não foge do que o Paulo está falando. Isso é só uma questão técnica. Entendi. Porque houve uma precificação. Lá na sentença. Não, na Espanha. Na sentença. Na Espanha você tem uma precificação muito clara. Ou seja, se você pagar isso daqui, óbvio que ele não foi condenado totalmente, não foi julgado ainda, certo? Vai ter todo o julgamento e tal. Ou seja, essa grana, de alguma forma, ela pode até ser devolvida. Né, no processo, se por um acaso ele for dele ser inocentado. Acho difícil, mas enfim, mas num julgamento, condenado, todas as possibilidades estão em aberto. É que esse dinheiro vira um cheque calção ali também, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ele tem lá 1 milhão de euros. Então, digamos que no final de tudo, de transitado e julgado, o juiz vai dar a dosimetria da pena. Digamos que ele seja condenado, vai ser de tantos anos, e aí você ainda vai ter que pagar para a vítima mais 400 mil euros, mais custas de não sei o que de advogado. Ele vai abater, e daquele 1 milhão ele vai receber um tanto de volta. Mas depois que tira todas as custas, ele recebe de volta. Sim. Porque realmente a fiança é para tentar impedir a liberdade. Não adianta, é uma obstacularização, sabe? Só que é o seguinte, por que foi dada a fiança? Afinal de contas, o que a gente deve se perguntar é por que ele estava preso preventivamente até agora, e agora, depois dessa sentença, o tribunal eram 3, 2 votaram a favor, 1 contra. Por que só agora? O que mudou no cenário antes da sentença e depois da sentença para eu liberá-lo? E foi exatamente a indenização, que foi ali considerada de uma forma vergonhosa dentro da sentença, fazendo com que a pena dele ficasse tão pequena que o prazo que ele já ficou preso, fazendo todas as contas, faria com que ele tivesse jus a essa liberdade. Eu queria falar um pouquinho de duas coisas distintas aqui para todo mundo que está nos acompanhando. A primeira é a seguinte: existe uma cultura no Brasil, e isso não é de agora, e essa cultura ela vem sendo regada em vários aspectos, né? No aspecto político, no aspecto jurídico, no aspecto institucional, há décadas, que é uma cultura de que aqui o negócio é mais brando. Aqui o negócio a impunidade aqui reina. O brasileiro, ele nasce de alguma forma já com isso na cabeça, né? Eu me lembro do meu pai falando quando eu tinha 10 anos de idade. Ele falava pra mim: pá, esse país aqui é o país da impunidade. Ele falava isso pra mim. Eu fui criado com essa coisa na minha cabeça. E ele estava certo, porque o Brasil, infelizmente, é o país da impunidade. E essa impunidade, de alguma forma, ela vem sendo regada na criação de várias pessoas. Então, por exemplo, o Robinho, se não me engano, ontem, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que conseguiu uma entrevista com alguns agentes penitenciários lá do Tremembé 2, e os agentes revelaram o seguinte, que o Robinho está com um sorriso daqui até aqui, lá na cadeia, leve, calmo, tranquilo, e dizendo que muito provavelmente ele vai passar o domingo de Páscoa na casa dele ele e tal. Não vai não. Ele não vai. Mas existe um sentimento dentro dele, que é o sentimento que existe em muitos brasileiros, de que o crime aqui compensa. Esse sentimento, ele existe. E o Robinho não é o único. Existem vários outros casos que mostram claramente que o Brasil, ele soltou a mão em diversos casos. E se a gente analisar assim, nós estamos hoje numa nova era. Para mim, pelo menos, eu estou enxergando uma nova era. Mas é uma era que a gente precisa se atentar a algumas coisas. Então, por exemplo, a gente dá um total foco e olhar ao caso do Robinho e do Daniel Alves, naturalmente por eles serem muito famosos, naturalmente por ter uma repercussão internacional, mas me incomoda, para ser muito sincero com vocês, o silêncio que há, por exemplo, hoje no Brasil com os índices de feminicídio. Sim.
Há um silêncio. E eles querem ocultar esses números. Há um silêncio. Mas assim, aí eu me questiono, assim, se em outros governos, por exemplo, haveria esse mesmo silêncio ou a coisa estaria gritante? E aqui eu não tô aqui para defender um lado ou outro. Existe o fato. O fato ele é superior a qualquer ideologia política. O fato é, nós estamos alcançando os maiores índices de feminicídio dos últimos tempos. Onde está uma boa parte da imprensa em relação a isso? Onde estão os influenciadores que lutam pelos direitos das mulheres? Onde está essa galera? Onde está essa pauta? Porque é o seguinte, a gente falar do Robinho e do Daniel Alves, é claro que é importante, a gente tem que falar. Só que se nós estamos batendo recorde, a gente também tem que falar em relação a isso. E aí eu queria ir para outro raciocínio que eu queria fazer com vocês. Muita gente usa justificativa, né? Eu às vezes dou uma olhada no chat, às vezes dou uma olhada em comentários de vídeos que a gente participa falando desse assunto e tal. É um negócio absurdo você usar qualquer tipo de justificativa para o que o Daniel Alves e o Robinho fizeram. Ah, ela estava na balada, ela, isso, ela. Aqui não tem justificativa, meu amigo. Ela pode estar onde ela quiser, a mulher faz o que ela quiser da vida dela, em nada justifica esses atos. Mas eu queria jogar também um olhar nosso ao desserviço que mulheres como, por exemplo, Manágila, naquele caso do Neymar, vocês lembram desse caso? Lembro. Ao desserviço que mulheres como ela prestaram para todas as mulheres. Heard. Ao desserviço que Amber Heard prestou, ao desserviço que Mariana Ferrer prestou naquele caso, não sei se você lembra, Carlinha, desserviço. Então, assim, uma causa tão séria quanto essa, infelizmente, é utilizada de uma forma absolutamente equivocada por mulheres que prestam um verdadeiro desserviço fazendo o que essas mulheres fizeram. E, assim, a gente tem que olhar para isso, pelo menos ao meu ver, de fora, como um homem que não vai compreender nunca o que uma mulher passou nesse sentido. Sabe o que acontece? Olhando, Carla, e pensando o seguinte, vamos olhar os fatos, vamos olhar os erros e eu acho que tem uma máxima importante. É natural que esse processo crie um ódio. E eu vejo até muitas mulheres partindo para essa coisa de colocar o homem de um lado como se o homem fosse algo ruim, né? E eu acho que a gente tem que frisar o seguinte, existem homens muito ruins, existem homens muito bons, existem mulheres muito ruins, existem mulheres muito boas. E essa coisa do ódio ser cultivado entre homens e mulheres, isso é péssimo, entendeu? Péssimo. E eu acho que a gente não pode generalizar. A grande maioria dos homens é boa. A gente está falando de uma minoria. Uma minoria de homens que são perversos, pessoas que são ruins. E a gente erra quando a gente chama essas pessoas de monstros, porque monstro parece que é um ser de um outro planeta. Não, são seres humanos. Então, são seres humanos perversos, são seres humanos ruins. A sua indignação é a minha, é a da Luana, quando a gente pensa o seguinte, você fala assim, o Brasil é o país da impunidade. O nosso Código Penal... E a Luana tá aqui, é de 1941, gente. E aí, as atualizações, assim, é um bando... Sabe aquela casa cheia de puxadinho? Remendo daqui, remendo dali. E a gente a gente vive no universo digital. Então, o que acontece? Eu vou trazer só um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando. A gente pega um crime que aconteceu no universo digital com crianças dentro de uma plataforma. Aí você tem uma lei sobrepondo a outra. Você tem o Marco Civil da Internet, você tem a LGPD, você tem o Código Penal, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que prevalece? O que vale? Não, porque assim, aí a plataforma fala, não, mas pelo Marco Civil da Internet eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilização, mas aí você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que você tem que preservar a criança, que ela não pode ficar exposta num ambiente, né, de violência. Entende? É uma lei em cima da outra lei. Sabe qual é o maior problema? Número 1, a gente está falando aqui de restrição de liberdade. Toda vez que a gente fala de violência e de crime, a gente está falando de restrição de liberdade. E eu entendo que o processo, ele precisa ser muito transparente, não é? Porque assim... alguém vai ser punido, alguém vai parar, né, dentro do nosso sistema prisional. Então a gente tem que ter certeza que a gente está primeiro punindo a pessoa correta. Então não dá para ser, sabe, a toque de caixa? Vai lá. Então é lento, já por si só é lento.
Mas a gente ainda tem problemas mais diversos. A Luana até pode explicar isso, porque dependendo de onde você cai, um juiz tem um entendimento, aí o outro tem um outro entendimento, aí você tem uma lei que está brigando com a outra lei, aí a gente tem um Congresso que não entende que lei que está fazendo. As leis são absurdas. Quando você vai olhar e fala assim, não, mas eu não estou acreditando que isso aqui está escrito. Quem faz essas leis? E sabe o que é o pior, gente? É que a gente vai ter que cortar na própria carne. Somos nós que colocamos aquelas pessoas ali. Então a gente precisa pensar em quem que a gente está colocando. Porque essas pessoas não atendem às necessidades da sociedade. Essas pessoas não atendem às nossas necessidades. E aí fica com esse sentimento de impunidade. Um delegado de polícia não pode errar. Ele tem que, sabe, cumprir. Então a pessoa fala, não, mas olha, tá aqui, foi essa pessoa que fez isso comigo, eu te dou tudo, pega aqui, o Vilela é um delegado, um investigador. Tá. O que ele tem que fazer? Ele tem que investigar, gente. Tem que pedir um mandado para o juiz para poder fazer quebra de sigilo, quebra de IP, quebra disso, quebra daquilo. O juiz tem que aceitar, o Ministério Público tem que dar a anuência dele. Quando você vai olhar, é que as pessoas não têm esse conhecimento. É uma burocracia, e eu não estou dizendo que está errado, porque eu entendo que em alguns momentos a coisa precisa ter pesos e contrapesos, sabe? Você tem que estar checando o que o outro está fazendo para, inclusive, a gente não encarcerar pessoas inocentes. Nós já tivemos problemas gravíssimos em relação a isso. Escola base, Bruxas de Guaratuba, entendeu? Verdadeiros horrores que a gente não quer ver isso sendo repetido. Mas nós precisamos parar e nos debruçarmos, e aí eu concordo, nós somos imprensa, aqui eu e você, a gente tem que botar o dedo na ferida sim. Nós não podemos nos calar. O número de feminicídios no Brasil cresce de forma absurda. É um dos crimes mais difíceis de ser combatido. Por quê? A polícia não entra na casa das pessoas. Então o marido tá matando a mulher, ou a mulher pode, entendeu? Tá sendo agredida até pelo pai ou pelo tio. E aí, vai fazer o quê? Ele não entra na casa. Mas o que eu tô querendo dizer em relação... A gente precisa de política pública. Perfeito, mas